São Paulo se espalhava pela janela como um mar de concreto. Sirenes cruzavam buzinas e na cobertura da Almeida, Vargas, a noite tinha gosto de café frio. Ricardo Almeida, herdeiro de um império do café, milionário respeitado, mas agora traído e cercado por dívidas, estava sozinho. Entre pastas abertas, contratos amassados e um cofre entreaberto, ele bebia como quem tenta apagar um incêndio por dentro. O relatório ardia na mesa. Números frios, linhas no vermelho. O irmão mais velho, Augusto, sócio e estrategista hábil, junto com o diretor financeiro Silveira, haviam sangrado a empresa. Empresas de fachada, contratos duplicados, notas frias, centenas de milhões evaporados sob a assinatura de quem ele mais confiava. A imprensa farejava sangue. Manchetes acendiam os celulares. Império do café em colapso, traição no clã Almeida. Ricardo sorveu um gole. O uísque ardeu. A respiração encurtou. Ele puxou a gravata, cambaleou até a poltrona e deixou o corpo cair. Na cabeça, a lembrança do pai, o fazendeiro que cheirava o grão antes do sol. Café não perdoa preguiçoso, o velho dizia. E quem não honra a palavra, menos ainda. O braço escorregou e derrubou um maço de contratos. O som do cofre, horas antes, ainda vibrava. Ele o deixara entreaberto por descuido ou impulso. Dinheiro vivo, pacotes grossos, a sala cheirava a papel e ansiedade. A porta girou sem barulho. Entrou um carrinho de limpeza. À frente vinha Helena, mulher simples, mãe solteira, que carregava a dignidade no silêncio das mãos calejadas. Atrás dela, de mochila, gasta nas costas, surgia Mateus, o filho de 8 anos, um menino curioso, inocente, mas com olhos que enxergavam verdades que adultos fingiam não ver. Mateus, fica perto, murmurou Helena. Ela notou a bagunça. Contratos pelo chão, clips no tapete, o cofre, boca escura e tentadora. E o patrão largado na poltrona, o copo pendendo dos dedos. Helena inspirou fundo. Ali havia fragilidade, um gigante com pés moles. Ele está dormindo, mãe? Mateus sussurrou. Está cansado. Ricardo ouviu as vozes como se viessem de longe. Não abriu os olhos. Entre sonho e lucidez, arrumou uma desculpa. Observar sem ser visto. O cofre aberto, o dinheiro, um garoto. A curiosidade. O que um menino faria diante de tanto? Helena começou. Recolher os papéis. As mãos dela tinham memória. Endireitar o mundo centímetro a centímetro. Juntou contratos, alisou folhas, separou por pilhas, enquanto o carrinho chacoalhava baixinho. Mateus aproximou-se da mesa. O cofre soltou um hálito de dinheiro. Ele olhou para a mãe. Ela mediu o filho com o canto do olho. O menino tocou uma nota caída. Não foi furtivo, foi zelo. Pega, endireitar, devolva. Ricardo, por trás das pálpebras, sentiu um músculo se contrair. O copo ameaçou cair. Ele segurou. Não mexe nas coisas do seu... Helena começou, mas parou ao ver o modo como Mateus alinhava as notas pela borda, batendo de leve como os caixas do mercado. Mãe, se deixar assim, qualquer um entra e leva, disse o menino. Sério demais para o tamanho. Gente rica acha que porta fechada é muro. Não é. Helena mordeu a resposta. Aproximou-se do cofre. As dobradiças cantaram um lamento. Com cuidado, empurrou a porta só o suficiente para esconder o brilho das notas. Não queria deixar marcas. Não queria ser parte de nada além de limpeza e silêncio. Não fala assim. Ela buscou um tom que educasse sem ferir. Ninguém entra aqui sem permissão. O ladrão do jornal entrou, retrucou Mateus, e ele tinha a chave. As palavras do menino caíram como pedras na água de Ricardo. Ondas se abriram. Chave, traição. Os nomes flutuaram. Augusto, Silveira. Ele apertou os olhos, mas a cena insistia. O menino com as notas, o cuidado meticuloso, a bronca contida da mãe, o cofre quase fechado. Devolve tudo e vamos, disse Helena, mais firme.
A gente limpa, não organiza a vida dos outros. Mas o senhor vai acordar e nem vai saber onde pisar, o menino insistiu, agachando-se para recolher um contrato sob a mesa. Tá amassado. Ele alisou a folha na coxa, soprou e colocou por cima de uma pilha. Repetiu. Ricardo acompanhava, hipnotizado. O gesto doía de inocência. Helena passou um pano úmido sobre o tampo, desviou dos papéis e das canetas. O pano sussurrou um rastro limpo. O cheiro de desinfetante substituiu o amargor do uísque. Mãe? Mateus apontou um porta-retratos caído. Puxou com cuidado. A foto mostrava 3 homens num terreiro de café. Um velho de chapéu, 2 jovens. Queimei. Família, disse Helena, e devolveu ao lugar. Ricardo engoliu seco. O pai estava ali. Augusto também. E ele mesmo, quando ainda acreditava em cercas altas. O telefone vibrou. Notificações piscavam. Helena ignorou. O mundo do patrão podia desabar. O deles tinha outro peso. Terminar o turno. Pegar o último ônibus. Pronto, disse o menino, batendo de leve nas pilhas. Assim ninguém tropeça. Obrigada, disse Helena. Agora vamos. Foi quando o copo escorregou dos dedos de Ricardo e caiu no tapete com som seco. O líquido se espalhou. Helena deu um passo para trás. Mateus prendeu o ar. O silêncio pesou. Os olhos de Ricardo se abriram. 2 faixas de castanho cansado. Senhor Ricardo. Helena buscou o ponto entre respeito e susto. Desculpe a invasão. A porta estava aberta. A gente só arrumou. Ricardo não respondeu. Mediu a distância entre o menino e o cofre, entre a honestidade e o abismo, e ficou quieto para escutar. O senhor tá bem? Perguntou Mateus. A pergunta simples entrou por uma fresta que ele julgava selada. Ricardo assentiu 1 milímetro. Um contrato deslizou da mesa como pena. Vamos, filho, disse Helena, num tom de resgate. Tá bom, respondeu o menino, ainda olhando o homem afundado no silêncio. Eles se viraram. A porta, ao abrir, soltou um clique polido. Então Ricardo conseguiu uma única frase. Baixa, rouca. Obrigado. Helena parou no limiar e disse: a gente só fez o que é certo. A porta fechou. O eco ficou. Ricardo olhou a mesa. Pilhas retas, foto no lugar, cofre quase fechado, e no centro, a ordem deixada por um menino que não devia nada àquele mundo. Ricardo se ergueu, empurrou o cofre até ouvir o encaixe. O clique soou como ponto, mas não era fim, era vírgula. O celular vibrou. Na tela, o nome de Augusto. Ele deixou tocar até morrer, e sem saber por quê, quis ver se o menino voltaria no dia seguinte. Não para testar, para entender, para ter, no meio do naufrágio, uma pequena ilha. Lá fora, um trovão distante prometeu chuva sobre São Paulo. De manhã, São Paulo acordou com pressa. O céu cinza, os ônibus lotados, as barracas de café na calçada, cuspindo vapor. Na cobertura da Almeida, Vargas, o dia começou com telefones nervosos e passos apressados. Secretárias iam e vinham como abelhas desalinhadas. A impressora engasgava relatórios. Um gerente derrubou clipes e não voltou para catar. Na sala envidraçada, Ricardo estava de pé, terno escuro sem gravata, olheiras de quem dormiu em guerra. O cofre, enfim, trancado. As pilhas de contratos, erguidas como pequenas fortalezas. Ele caminhou em círculos. Era como se as paredes tivessem ficado menores. Lembrava a sombra de Mateus alinhando notas. O gesto continuava grudado nele como um cheiro. O interfone piscou. Dona Lúcia, na recepção, avisou a secretária, hesitante. E a equipe de limpeza já chegou. Ricardo pediu que deixassem entrar apenas quem fosse indispensável. Quase disse, a faxineira e o menino, mas mordeu a língua. Precisava de alguma distância. Precisava entender por que, diante do cofre, ele quis testar um garoto, como se o mundo cabesse nessa experiência. Helena entrou discreta, com o carrinho. Mateus, ao lado, mordeu um pão na chapa embrulhado em papel. O cheiro quente atravessou a sala fria.
Ricardo sentiu o estômago lembrar que existia. Bom dia, disse Helena, sem erguer muito a voz. Ricardo respondeu com um aceno curto. Mateus olhou as pilhas, satisfeito como quem vê o próprio castelo ainda de pé. Ficou bom, né? Murmurou o menino, apontando com o queixo. Helena lhe deu um toque leve no ombro, pedindo contenção. A limpeza começou como uma coreografia silenciosa. Pano úmido, spray, arrastar de cadeira, a lixeira trocada sem ruído. Ricardo fingiu estar concentrado numa planilha, mas seus olhos eram imãs erráticos. No menino, na mãe, no cofre. Mateus percebeu o cuidado do homem com as pilhas. Aproximou-se da mesa, sem tocar nada. O senhor dormiu aqui? Perguntou do nada. Mateus repreendeu Helena num sussurro seco. Dormi, Ricardo respondeu. Curto, sem charme. Meu avô falava que café bom segura a gente de pé, disse o garoto, sorrindo com os lábios sujos de manteiga. Mas minha mãe diz que tem hora de deitar, nem que seja no chão. Ricardo quase sorriu. Quase. A linha dos lábios tremeu, mas se recompôs. Ele abriu uma gaveta, tirou um guardanapo e empurrou na direção do menino. Vai surrar a mesa, disse. Mateus pegou, limpou a boca e dobrou o papel num quadrado perfeito, como se dobrar fosse parte da brincadeira. Ricardo reparou na precisão. Ele tinha uma memória quase automática para o gesto alheio, herdada dos anos em que observava o pai escolher grãos, a mãe ajustar o avental, os compradores apertarem mãos com força medida. Do corredor veio um estalo de salto alto. Dona Lúcia, da imprensa, estourou pela porta. Ricardo, a Gazeta quer uma declaração. A cidade também. Precisamos conter a narrativa. Augusto falou com eles ontem. O nome do irmão ricocheteou na sala. Helena estacou. Mateus fitou Ricardo com olhos estreitos. Que narrativa? Ele perguntou como quem junta peças. Do ladrão com chave. O ar ficou mais pesado. Helena fechou os olhos por um segundo, arrependida pela frase do dia anterior. Ricardo não ficou ofendido, só cansado, e ainda assim grato pela sinceridade ferina de criança. Não é assunto pra gente, cortou Helena. Vamos terminar aqui. Dona Lúcia lançou um olhar que dizia: por que essa gente ainda está aqui? E baixou a voz. A diretoria quer você, no comitê de crise. Em 15 minutos. Augusto vai participar por vídeo. Ricardo olhou o relógio. 15 minutos pareciam uma eternidade, e ao mesmo tempo, nada. Ele assentiu. Quando Dona Lúcia saiu, Helena e Mateus já estavam recolhendo o último saco de lixo. Foi quando o menino reparou. Havia uma nota de 50 escapando debaixo do teclado. Ele a pinçou com delicadeza e a colocou em linha com as outras, na borda do porta-notas, batendo de leve para nivelar. No mesmo movimento, empurrou a caneta para o centro, alinhou o porta-retratos e ajustou uma pasta que sobressaía 1 centímetro da pilha. Pronto, disse, satisfeito. Agora sim. Helena mordeu o lábio, entre orgulhosa e preocupada. Não precisava, disse Ricardo, enfim, com a voz mais macia. Obrigado. Mateus deu de ombros, como quem diz, o mundo pede isso. Então, com um súbito senso de urgência que as crianças têm, falou: o senhor vai perder tudo? A pergunta veio como uma pedrada no lago. Helena levou a mão à boca. Mateus. Ricardo encarou o menino. O pensamento que ele evitava, desde a madrugada, ganhou forma dita. O que responder? Ele, que sempre teve números como aliados, descobria que agora as respostas eram vento. Talvez disse, talvez eu perca. O silêncio que veio não foi desconfortável, foi honesto. Mateus abriu a mochila, tirou um porco de plástico cor-de-rosa, com um tampão de borracha no fundo. O brinquedo tinha riscos, uma orelha levemente mordida. Ele o segurou com 2 mãos, como algo que merece respeito. O senhor pode guardar aqui, disse, simples. É pequeno, mas funciona. Eu guardo moeda de 2, às vezes de 5. Quando agita, faz barulho de alegria. Helena arregalou os olhos. Mateus, isso. Eu posso comprar outro.
Ou não. Mas esse já sabe guardar. O menino estendeu o porquinho. Ricardo não se moveu por um segundo inteiro. O objeto, tosco e inocente, brilhava sob a luz branca. Ele pensou em cofres digitais, contas offshore, uma arquitetura financeira erguida para nunca ceder. E ali, na mão pequena, estava um cofre que só aceitava confiança. Eu não posso aceitar, Mateus disse por fim, tentando preservar a fronteira entre mundos. Pode, o menino insistiu, sem perceber fronteiras. É emprestado. Quando o senhor encher, devolve. Eu gosto do barulho. Helena respirou fundo, os dedos agora apertando a haste do rodo. Senhor Ricardo, por favor, não leve a mal. Ele é direto. O mundo precisa disso, Ricardo respondeu, surpreendendo a si mesmo. Obrigado. Ele pegou o porquinho. O plástico era morno, pesava mais do que parecia. Pesava como um símbolo. Ele o colocou ao lado do monitor, num canto que pegava luz. Mateus sorriu. Helena, ao ver o sorriso do filho, afrouxou os ombros. Agora a gente vai, ela disse, voltando ao papel de funcionária. Bom trabalho. Espera, Ricardo os deteve. Mateus. O menino virou o rosto. O que você me disse ontem, sobre portas e muros, continue dizendo. Nem todo mundo gosta de ouvir, mas continue. Mateus assentiu, convictou. Minha mãe diz que a gente tem que varrer até onde o braço alcança e apontar a sujeira que não é nossa também. Ricardo sorriu, de verdade, pela primeira vez em dias. Helena também sorriu, tímida, como quem acende uma vela num quarto escuro. O interfone tocou de novo, com a urgência dos que mandam. Comitê, senhor, avisou a secretária. Eu já vou, disse Ricardo. Depois, para Helena. Se alguém falar algo sobre vocês, me avisem, direto, sem intermediários. Helena franziu a testa. A gente não quer confusão. Eu também não, ele replicou. Mas não vou permitir injustiça. Helena baixou os olhos. Pensou em contas atrasadas, no aluguel que subiu sem avisar, no tênis de Mateus que pedia socorro. Pensou na linha tênue entre gratidão e favor. Quando ergueu o rosto, havia decisão. A gente trabalha e recebe, é o bastante. Às vezes não é, disse Ricardo, quase para si. Às vezes o bastante precisa de reforço. Mateus observava os adultos trocarem frases que não cabiam no seu vocabulário. Então fez o que sabia. Ajustou mais uma vez o porquinho para que ele visse a sala. Deu 2 toquinhos carinhosos no topo, como quem acorda um amigo. Agora ele vigia, disse, satisfeito. Helena riu, baixa. O riso cortou a tensão por um segundo. Foi breve, mas necessário. Os 3 sentiram. Obrigado pelos cuidados, disse Ricardo de novo, e não era formalidade. Eles saíram. A porta fechou com um sopro. Ricardo ficou sozinho com o porquinho e o peso do mundo. No corredor, Helena segurou Mateus pelo braço. Filho, não se oferece presente assim para o chefe. As pessoas interpretam. Ele precisa, disse o menino, com uma certeza desarmante. E ele disse, obrigado, do jeito certo. Helena respirou. Olhou para as próprias mãos, marcadas de produto de limpeza. Pensou no olhar de Ricardo, cansado, sim, mas atravessado por algo que ela conhecia, vergonha. Vergonha de quem se perdeu e quer voltar sem saber o caminho. No comitê de crise, as telas se acenderam. Augusto apareceu com o fundo de uma biblioteca perfeita demais. O advogado pigarreou. Dona Lúcia dividiu as manchetes na tela. O diretor interino de finanças mascou as palavras como quem mastiga gelo. Precisamos cortar cabeças, disse alguém. Mostrar controle. Vazou que funcionários acessaram áreas sensíveis. Ricardo endireitou a coluna. Funcionários. A palavra cobria de tudo. Dos engravatados da fraude à equipe da noite. Quais funcionários? Ele perguntou, frio. O diretor interino desviou o olhar. A planilha na tela mostrava um acesso fora de hora. 23h47. Sala da diretoria. Equipe de limpeza. Não ousem, disse Ricardo, antes de alguém terminar a frase. Se alguém encostar a mão na equipe da noite, responde comigo.
Silêncio. O advogado pigarreou de novo. Augusto ergueu uma sobrancelha com aquele meio sorriso de quem fareja fraqueza. Você vai proteger faxineiros enquanto o mercado pede sua cabeça, irmão? A voz de Augusto veio clara, afiada. Prioridades, Ricardo. Ricardo pousou a mão sobre o porquinho, sem perceber. O plástico devolveu um calor pequeno, ridículo diante do tamanho da guerra. Mas foi o suficiente. Minhas prioridades acabaram de mudar, respondeu, e a frase caiu como martelo. Na linha muda do chat, alguém digitou circo, outro digitou política interna. A reunião continuou, mas as peças lá dentro já haviam se mexido. Quando terminou, Ricardo ficou 1 minuto inteiro olhando a cidade. Então, com um gesto decidido, pegou uma moeda esquecida na gaveta, R$1, lembrança de algum troco, e a fez escorregar pela fenda do porquinho. O som, um tilintar singelo, percorreu a sala como sino. No instante seguinte, o celular vibrou. Uma notificação pulou, venenosa. Exclusivo. Supostos privilégios à funcionária doméstica no Império do Café. A manchete brilhava, ansiosa por cliques. Ricardo levantou os olhos, o maxilar travado. Antes que pudesse agir, a porta se abriu sem bater. Alguém entrou, trazendo no rosto o pânico de quem carrega uma notícia que pode mudar o rumo do dia. A tarde caiu pesada sobre São Paulo. O trânsito se arrastava como um animal ferido, buzinas se misturando a trovões distantes. No 27º andar, a sala de Ricardo parecia um bunker. Cortinas pesadas, ar-condicionado soprando frio demais, o porquinho rosa de Mateus ao lado do monitor, como um intruso improvável naquele universo de aço e vidro. A porta se abriu devagar. Helena entrou com passos contidos. Trazia nas mãos uma garrafa de água e um pano limpo. Desculpe incomodar, senhor Ricardo, só vim deixar isso. Ele ergueu os olhos do relatório que lia sem entender. A mente estava em outro lugar. Obrigado, Helena. O nome soou estranho na boca dele, como se estivesse tentando humanizar o mundo que só conhecia por sobrenomes. Mateus não veio. Ficara na copa, fazendo lição. Helena pousou a garrafa, ajeitou discretamente uma pilha de papéis e se virou para sair. Ricardo a deteve. 1 minuto. A voz saiu rouca. Como você consegue? Ela se virou, confusa. Conseguir o quê? Viver nesse turbilhão. Notícias falsas, cobranças, dívidas. Você ainda sorri para o seu filho. Eu não lembro quando foi a última vez que sorri de verdade. Helena respirou fundo. Quase respondeu, mas segurou as palavras. O silêncio dela o feriu mais do que qualquer acusação. Ela saiu sem mais nada. Ricardo ficou sozinho, encarando o porquinho, sentindo-se pequeno diante de plástico cor-de-rosa. Horas depois, já era noite. A cidade acendia luzes como um tabuleiro elétrico. Ricardo, sozinho, pegou o celular e ligou para o banco. A ligação virou uma batalha. Cláusulas, juros, exigências. A cada impossível, a garganta dele ardia mais. Vocês não vão me derrubar, gritou. Mas a voz que saiu soou como pedido de socorro. Quando desligou, os punhos tremiam. O eco de suas próprias palavras ficou pairando na sala. Ele não percebeu que a porta estava semiaberta. Mateus, com a mochila pendurada, tinha parado ali. Os olhos grandes, assustados, absorvendo o desespero de um homem que até então parecia inabalável. Não entrou. Só observou. Depois sumiu no corredor como um fantasma pequeno. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo. Cedo demais para quem não dormira. A mesa estava arrumada. Mas havia algo novo sobre o tampo. Um porquinho de plástico azul, claro, menor ainda, com um adesivo de super-herói no dorso. Ao lado, um bilhete escrito em letra infantil: Tio, guarda aqui também. Quando faz barulho, dá esperança. Mateus. Ricardo segurou o brinquedo. O coração bateu como se tivesse engolido pedras. Ele respirou fundo, sentindo uma onda de emoção que o deixou sem voz.
2 cofres ridículos na mesa de um milionário falido. 2 lembretes de que talvez ainda houvesse um chão seguro sob os pés. Helena entrou logo depois, viu o porquinho azul e travou no batente. Senhor Ricardo, eu... Começou. Foi ideia dele, não é? Ricardo a interrompeu. Ele ouviu a ligação. Helena apertou os lábios. Queria negar, mas não tinha forças para mentir. Não era para ele escutar. Não queria que ele visse, mas viu, Ricardo disse, quase um sussurro. E fez isso. Os olhos dele estavam marejados. Helena desviou o olhar. Não queria se comover. Não queria misturar compaixão com trabalho. Mas ver aquele homem, sempre tão duro, quase em lágrimas diante de um brinquedo infantil, aquilo a desmontava por dentro. Criança não entende de falência, disse ela, tentando endurecer a voz. Para ele, dinheiro é barulho de moeda dentro de plástico. Criança entende de confiança, retrucou Ricardo, e ele me deu a dele. Coisa que adultos ao meu redor nunca deram. Helena respirou fundo. Não faça disso mais do que é. Já é mais do que eu tive nos últimos meses. O silêncio caiu como véu. Helena ajeitou o uniforme e se virou para sair. Mas Ricardo de repente falou, obrigado. Não só por limpar a sala, por me lembrar que ainda existe alguém que acredita. Ela parou por um instante. Quis responder, mas se conteve. Apenas saiu. Ricardo ficou sozinho outra vez, entre 2 porquinhos de plástico e um vazio enorme que de repente parecia menos escuro. No fim do expediente, quando Helena e Mateus estavam de saída, Ricardo apareceu na porta. O menino carregava a mochila maior que o corpo. Mateus. A voz de Ricardo estava diferente, mais leve. Vou guardar nos 2 cofres. Prometo. O garoto sorriu, radiante. Então o senhor vai ouvir 2 barulhos de alegria, disse. Helena tentou não sorrir, mas não conseguiu. Um canto da boca traiu a rigidez. Ricardo viu. E esse detalhe o acompanharia durante toda a noite. Naquele instante ele soube. Havia algo além do dinheiro a ser salvo. Algo que até então ele não sabia nomear. O sol de São Paulo batia seco nas janelas da cobertura. Dentro, Ricardo tinha a mesma sensação de sufoco que o calor lá fora trazia às ruas. Na tela do computador, números vermelhos piscavam como feridas abertas. Ele suspirou fundo, afastou a cadeira e abriu a gaveta. Ali estava o contrato de hipoteca da casa de Helena, que conseguira por meio de um contato silencioso no banco. Tudo pago com atraso, juros sobre juros. A qualquer momento, a ordem de despejo podia chegar. Ricardo fechou os olhos. O orgulho dele gritava que não devia se meter. Mas outra voz, uma nova, que não conhecia até semanas atrás, dizia que precisava ajudar. Não por piedade, mas porque, diante da honestidade daquela mulher, era impossível permanecer indiferente. Naquela noite, quando Helena entrou para a rotina de limpeza, ele falou sem rodeios. Helena, eu sei da situação da sua casa. Sei que está prestes a perder. Ela parou no meio do movimento, o pano na mão. O rosto ficou tenso. O senhor não tem nada a ver com isso. Tenho sim, porque não posso aceitar ver vocês sem um teto. Eu já providenciei. As dívidas estão quitadas. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena largou o pano sobre a mesa. Os olhos dela ardiam de indignação. O senhor fez isso sem me pedir? Fiz porque era o certo. O certo. A voz dela tremeu. O certo é trabalhar e pagar o que se deve. O certo não é receber esmola de patrão rico com culpa. Ricardo recuou como se tivesse levado um tapa. Não é esmola. É justiça. Você me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. Dignidade. Isso não tem preço, pois para mim tem. Helena respirava ofegante. É meu suor, minhas noites sem dormir, minhas mãos rachadas de tanto esfregar. O senhor acha que pode comprar isso? Mateus, sentado no canto com um caderno de desenho, olhava assustado. O lápis escorregou da mão. Mãe, ele tentou intervir. Fica quieto, filho.
Ricardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. O que pretendia ser um gesto de generosidade se transformava num campo minado. Eu só quis arrudar. Ajuda não é impor. A voz dela saiu baixa, mas firme. Ajuda é perguntar antes. O silêncio caiu como martelo. Helena voltou a limpar, cada movimento mais duro que o anterior. Ricardo não encontrou forças para continuar insistindo. Ficou apenas observando aquelas mãos marcadas, feridas, mas cheias de uma força que ele não possuía. Na madrugada, Ricardo não conseguiu dormir. Levantou, pegou o carro e dirigiu sem rumo pelas avenidas vazias. Passou por cortiços prédios de luxo, pelas luzes dos bares ainda abertos. Parou num semáforo e, de repente, viu uma cena. Uma mulher lavando roupas numa bacia, esfregando com força, a água escura respingando no chão. Ele pensou em Helena. No dia seguinte, voltou mais cedo à empresa. Fingiu estar concentrado nos contratos, mas esperou. Queria ver com os próprios olhos. E viu. Helena, após terminar a faxina, foi até o banheiro de serviço. Tirou um pacote de sabão em pó, quase vazio. Cortou o saquinho ao meio, espalhou o pó com cuidado, como se cada grama fosse ouro. Lavou a própria blusa ali mesmo, esfregando até os dedos ficarem vermelhos. Depois, no vestiário, sentou-se para costurar o tênis de Mateus. O fio era tão fino que parecia não resistir, mas ela insistia ponto por ponto. Ricardo ficou escondido na porta entreaberta. O coração se apertou. Já vira executivos chorarem pelo preço de uma ação, mas nunca alguém lutar com tanta dignidade por um par de sapatos gastos. Ele fechou a porta sem fazer barulho. Pela primeira vez, não sentiu pena. Sentiu respeito. Um respeito profundo que o deixava pequeno diante dela. Mais tarde, quando Helena e Mateus estavam de saída, Ricardo os encontrou no elevador. O menino carregava os cadernos e Helena ajeitava a mochila dele nos ombros. Ricardo pigarreou, nervoso. Helena, sobre ontem, eu não quis ofender. O senhor ofendeu sem querer, mas ofendeu. O olhar dela era direto. Não sou parte do jogo de poder da sua família. Sou só uma funcionária. Não. Ricardo balançou a cabeça. Você é a única pessoa que não tentou tirar nada de mim. Isso faz de você mais importante do que todos os outros. O elevador chegou ao térreo. A porta abriu. Helena saiu sem responder. Mateus ficou um instante olhando para Ricardo. Disse apenas: minha mãe sempre diz que bondade não é dar, é dividir. A porta se fechou antes que Ricardo pudesse responder. Ele ficou sozinho, engolindo aquelas palavras que ecoavam como sentença. Naquela noite, sentado diante da janela que mostrava a cidade infinita, Ricardo segurou os 2 porquinhos de plástico. Sentiu nas mãos a diferença entre caridade e respeito. E pela primeira vez, desejou não apenas salvar sua empresa, mas ser digno do olhar daquela mulher que preferia costurar um tênis gasto a aceitar ajuda imposta. O telefone vibrou. Era uma nova mensagem de Augusto. Uma foto de jornal. Milionário decadente protege empregada misteriosa. Ricardo apertou o aparelho com raiva. Ele sabia. O próximo ataque já havia começado. O dia amanheceu carregado em São Paulo, com o céu coberto por nuvens espessas que prometiam tempestade. No saguão da Almeida, Vargas, repórteres se aglomeravam, microfones em punho, flashes disparando sem trégua. Manchetes ecoavam nas rádios. Faccineira vira amante secreta do milionário em ruína. Ricardo Almeida desvia a atenção das fraudes com um romance proibido. Ricardo, do alto do elevador panorâmico, via a multidão como um bando de abutres. No peito, raiva e impotência se misturavam. Ele sabia de onde vinha o veneno. Augusto. O irmão conhecia cada golpe baixo, cada brecha para expor feridas. No 27º andar, a secretária correu para avisar. Senhor Ricardo, o telefone não para. Bancos, fornecedores, até clientes antigos querem explicações. Estão dizendo que a senhora Helena, ela travou, envergonhada.
Eu já sei o que estão dizendo. A voz dele saiu como ferro frio. Mande desligar as linhas. Na copa, Helena dobrava o avental com mãos trêmulas. Mateus desenhava distraído, sem entender o peso no ar. Uma colega de limpeza, aflita, entrou e mostrou o celular. Na tela, a foto ampliada. Helena saindo da cobertura à noite, com Mateus ao lado. O texto gritava: empregada pobre conquista milionário falido. Meu Deus, murmurou Helena, o rosto empalidecendo. A colega tentou confortar. A senhora sabe como a imprensa é. Mas Helena já sabia que a mentira, repetida, vira verdade para quem quer acreditar. Naquele instante, Ricardo apareceu na porta. O olhar dele buscava o dela, ansioso, mas Helena desviou. Eu não posso mais ficar aqui. A voz dela saiu baixa, porém firme. Não vou deixar meu filho crescer no meio dessa sujeira. Não. Ricardo deu um passo à frente. Isso é obra do Augusto. Você não pode deixá-lo vencer. Quem perde ou vence pouco me importa. Helena abraçou Mateus pelos ombros. Eu sou Queropaz. Ricardo tentou falar, mas o menino puxou o caderno, arrancou uma folha e rabiscou rápido. Dobrou em 4 e deixou sobre a mesa. Depois, segurou a mão da mãe. Os dois foram embora, sem olhar para trás. Quando a porta bateu, Ricardo se aproximou do papel. Desdobrou com dedos trêmulos. Letras infantis, simples, diretas. Tio, você não perdeu a gente. É só chamar que eu volto. O mundo dele desabou. O bilhete parecia mais pesado do que todas as dívidas, mais cruel do que qualquer manchete. Pela primeira vez, Ricardo percebeu que temia algo maior que a falência. Perder aqueles dois. As horas seguintes foram um redemoinho. Jornalistas na porta da empresa, mensagens de ódio nas redes sociais, clientes suspendendo contratos. O conselho de administração marcou reunião de emergência. Augusto, com sua voz calculada, insinuava que Ricardo estava desequilibrado, cego por interesses pessoais impróprios. Ricardo ouviu tudo em silêncio, mas por dentro queimava. A imagem de Helena costurando os sapatos do filho, o bilhete rabiscado por Mateus, cada detalhe perfurava sua resistência. Na noite chuvosa, ele voltou para a cobertura. O silêncio era ensurdecedor. A mesa ainda tinha o porquinho rosa e o azul, lado a lado, guardiões mudos de uma promessa. Ele pegou os brinquedos, apertou contra o peito e deixou que as lágrimas finalmente caíssem. A chuva batia forte nos vidros. Lá fora, a cidade seguia seu caos. Dentro, um homem sozinho descobria que a maior de todas as perdas não era financeira, era humana. E no fundo sabia. Augusto acabara de vencer a primeira batalha, mas não a guerra. A sala de reuniões da Almeida, Vargas parecia um tribunal. Mesa oval de madeira escura, cadeiras ocupadas por acionistas de rostos duros e no centro da parede, uma tela enorme aguardando a conexão de vídeo. O burburinho era pesado, cortado pelo som de pastas batendo, celulares vibrando, tosses contidas. Ricardo entrou sozinho. Terno impecável, mas o olhar cansado traía noites sem dormir. Na tela, o rosto de Augusto surgiu, iluminado pela biblioteca perfeita atrás dele. Era o cenário de um homem que queria parecer culto, equilibrado, acima das misérias do mundo. Senhores, começou Augusto. Com a voz aveludada, estamos diante de uma crise de confiança. Não apenas financeira, mas moral. Alguns acionistas assentiram, ansiosos por sangue. Outros desviaram os olhos. A empresa continuou, ele enfrenta processos, auditorias, dívidas. E o nosso CEO, Ricardo, em vez de concentrar-se na recuperação, está envolvido com uma funcionária de limpeza. Pausou, deixando o veneno espalhar-se pela sala. A imprensa já fez o trabalho de expor. Não precisamos esconder. Um burburinho se levantou, como enxame. Um dos conselheiros, velho sócio de família, pigarreou. Ricardo, tem algo a dizer? Ricardo olhou ao redor. O coração batia como tambor. Ele podia se calar, podia negar, podia ceder ao jogo frio da conveniência.
Mas o bilhete de Mateus queimava no bolso do paletó. Ele se levantou devagar, as mãos pousadas na mesa. Sim, tenho algo a dizer. A voz saiu firme, surpreendendo até a si mesmo. Eu perdi milhões porque confiei nas pessoas erradas. Meu próprio irmão e meu diretor financeiro me roubaram. Olhou diretamente para a tela, onde Augusto mantinha o falso sorriso. Mas sabem qual foi a maior perda? A capacidade de acreditar em alguém. A sala silenciou. Ricardo respirou fundo e continuou. Então, quando um menino de 8 anos me mostrou mais honestidade que todos os engravatados ao meu redor, eu entendi. Se eu perder de novo por confiar que seja, prefiro ser derrotado acreditando na bondade do que vencer me afogando na lama da traição. Um conselheiro bateu a mão na mesa. Está admitindo que há envolvimento? Estou admitindo que Helena e seu filho Mateus são as únicas pessoas que não tentaram tirar nada de mim. O tom de Ricardo foi como aço, e que eu não vou permitir que o nome dele seja usado para encobrir crimes de quem realmente afundou esta empresa. Augusto perdeu o sorriso por um segundo. Rápido demais para ser notado por muitos, mas Ricardo percebeu. Outro acionista interveio. Ricardo, você está arriscando sua posição. O mercado exige frieza, não sentimentalismo. O mercado pode me julgar como quiser. Ele ergueu a voz. Mas se eu ficar em silêncio diante dessa injustiça, eu perco algo maior que ações. Eu perco a mim mesmo. A sala tremeu. Alguns cochicharam, outros balançaram a cabeça em reprovação. Mas havia no ar uma energia diferente. Coragem. Quando a reunião terminou, Augusto se desconectou sem dar tchau. Ricardo ficou sozinho com os conselheiros, suportando olhares de desconfiança. Sabia que muitos duvidavam dele, talvez já planejando sua queda. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia um homem quebrado. Ao sair do prédio, a imprensa o esperava. Microfones avançaram, perguntas disparadas como balas. Senhor Ricardo, é verdade que a senhora Helena é sua amante? O senhor confirma favoritismo? Vai renunciar ao cargo? Ele parou, ergueu o rosto sob a chuva fina que começava a cair e respondeu apenas: eu confio em Helena, e é tudo que vocês precisam saber. O coro de vozes cresceu ainda mais, mas ele entrou no carro com a serenidade de quem tinha feito a escolha certa. Naquela noite, sozinho no escritório, Ricardo tirou do bolso o bilhete amassado de Mateus. Passou os dedos sobre as letras infantis e sussurrou para o vazio: eu não vou perder vocês, nem que tenha que enfrentar o mundo inteiro. Os 2 porquinhos sobre a mesa pareciam sorrir para ele, guardando o som de moedas que ainda não existiam, mas que já prometiam esperança. E foi com esse eco no coração que Ricardo percebeu: a guerra contra Augusto estava apenas começando. A noite ainda cheirava a chuva quando Ricardo estacionou em frente ao pequeno prédio onde Helena morava. As luzes dos apartamentos piscavam como olhos cansados. Ele subiu os degraus com o coração acelerado. Não tinha discurso ensaiado. Só sabia que precisava falar. Helena abriu a porta com expressão surpresa e desconfiada. Mateus, atrás dela, segurava um carrinho de brinquedo. O que está fazendo aqui? Perguntou Helena, a voz tensa. Preciso falar com vocês. Ricardo respirou fundo. Só um minuto. Ela hesitou, mas deixou a porta entreaberta. Ele entrou, percebendo a simplicidade do lar. Móveis gastos, cortinas remendadas, cheiro de sabão recém-uso. Tudo exalava esforço e dignidade. Helena, há algo que você precisa saber. Ricardo manteve os olhos fixos nela. Aquela noite, quando vocês entraram no meu escritório, o cofre não estava aberto por acaso. Eu deixei assim. Queria ver o que aconteceria. Queria testar. O silêncio caiu pesado. Helena arregalou os olhos, incrédula. O senhor duvidou de nós? Eu não confiava em ninguém mais. A voz dele tremeu. Minha vida inteira desmoronava. Eu precisava acreditar em alguma coisa. Helena deu um passo à frente, furiosa, e resolveu colocar um menino no meio da sua desconfiança. Mateus tem 8 anos. Ele não é parte do seu jogo sujo.
Ricardo baixou a cabeça. Eu sei. Foi errado. E me arrependo. Mateus, que observava em silêncio, avançou. Mas ele disse agora que se arrepende, mãe. O menino olhou para Ricardo. Quando a gente pede desculpa, tem que ser de verdade, né? Sim, Mateus respondeu Ricardo, com lágrimas nos olhos. E é de verdade. Helena cruzou os braços, lutando contra a própria emoção. Palavras são fáceis. Então vou mostrar com atitudes. Ricardo se ajoelhou diante de Mateus, os olhos úmidos. Eu sinto muito. Desculpe por ter desconfiado de você e da sua mãe. Mateus sorriu, simples, como quem entende mais de coração do que de lógica. Eu acredito. Helena engoliu em seco. A sinceridade do filho a desarmava. Ricardo ergueu o olhar para ela, esperando um veredicto. Eu não sei se consigo perdoar tão rápido, disse Helena, a voz baixa, mas vejo que pelo menos não está mentindo. Ele assentiu, aceitando a condição. Os dias seguintes trouxeram um respiro. Ricardo voltou ao trabalho, mas com uma nova energia. A cada visita que fazia ao apartamento de Helena, sentia-se menos empresário e mais homem. Às vezes ajudava Mateus com a lição. Outras vezes ficava em silêncio, apenas observando Helena costurar roupas, como se o som da agulha fosse capaz de costurar também a alma dele. Uma noite, enquanto tomavam café simples na cozinha, Helena quebrou o silêncio. Sabe o que mais me doeu? Não foi o senhor duvidar. Foi pensar que talvez nunca tivesse coragem de admitir. Ricardo ergueu os olhos para ela. Eu teria me perdido de vez se não fosse Mateus. Foi ele quem me mostrou que desculpas só valem quando vêm acompanhadas de verdade. Helena respirou fundo, permitindo-se um pequeno sorriso. Meu filho tem um dom. Ele tem o que o mundo perdeu: pureza. O menino, ouvindo sem entender completamente, gargalhou. Eu só tenho 2 porquinhos. Os 3 riram juntos. Foi a primeira vez que Ricardo sentiu algo próximo de família desde a morte dos pais. Mas a calma não duraria. No escritório, Augusto mexia suas peças. Um processo judicial estava prestes a explodir. E embora Ricardo tivesse recuperado parte da confiança de Helena e Mateus, sabia que a batalha mais difícil ainda estava por vir. Ele olhou para os 2 porquinhos sobre a mesa e murmurou: agora, eu tenho para quem lutar. O tribunal estava lotado. As paredes frias refletiam os flashes das câmeras lá fora. Ricardo entrou de cabeça erguida, mas o coração pulsava como tambor de guerra. Augusto, elegante em terno cinza claro, já o aguardava com um sorriso afiado. A audiência para definir o futuro da Almeida, Vargas, começava. Documentos sobre fraudes, desvios e contratos falsos estavam empilhados sobre a mesa do juiz. Durante horas, advogados se enfrentaram, números e provas se chocaram como lanças. No meio do fogo cruzado, Ricardo manteve o silêncio. Só no momento final, quando lhe ofereceram a palavra, ele se levantou. Meritíssimo. Senhores, disse com a voz firme. Por muito tempo pensei que a Almeida, Vargas, fosse apenas números e propriedades. Hoje, sei que uma empresa não vale nada sem confiança. Meu irmão traiu essa confiança, eu não. E então, surpreendendo todos, chamou Helena para depor. Ela atravessou a sala com passos firmes, uniforme simples, olhar sereno. Contou como vira a decadência de perto, como o patrão se afogava em dívidas, mas ainda encontrava força para proteger um menino que não era seu. Falou sem medo, sem floreios. Verdade pura. Mateus, sentado no banco ao lado, observava com olhos brilhantes. A sinceridade de Helena foi como uma lâmina cortando as máscaras de Augusto. Quando o juiz anunciou a decisão, Augusto afastado, investigação aprofundada, Ricardo mantido no comando da empresa, o salão explodiu em murmúrios. Semanas depois, o prédio da Almeida, Vargas tinha outro ar, não de triunfo, mas de reconstrução. Pela primeira vez, Helena atravessava os corredores não como faxineira, mas como nova gerente de recursos humanos. Funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno.
Ricardo observava de longe, orgulhoso. Não era um favor, não era caridade, era reconhecimento. Mateus corria pelo escritório como um pequeno conselheiro. Colocava papéis em ordem, empilhava relatórios, ria ao balançar os porquinhos que agora ocupavam lugar de destaque sobre a mesa de Ricardo. Se eles fazem barulho, a empresa tá viva, dizia, convencido. Uma noite, depois de todos irem embora, Ricardo chamou Helena e Mateus para a sala. A cidade brilhava lá embaixo, mas ali dentro reinava um silêncio doce. Ele se levantou, segurando os 2 porquinhos nas mãos. Eu passei a vida acreditando que dinheiro era tudo. A voz dele estava embargada. Mas vocês me deram algo que nenhum cofre pode guardar. Olhou para Mateus, depois para Helena. Vocês me deram família. Helena baixou os olhos, emocionada. Mateus, sem entender toda a profundidade, abraçou Ricardo com força. Na mesa, os cofres de plástico permaneciam, símbolos de uma nova era. Não mais o brilho frio do ouro escondido em cofres de aço, mas o som inocente de moedas tilintando em brinquedos coloridos. O início de uma história diferente. Ricardo sorriu. Pela primeira vez, não como empresário, mas como homem. E naquela sala, com chuva fina batendo nos vidros e a cidade pulsando ao redor, nasceu um futuro que não se media em cifras, mas em laços. Tem histórias que a gente não viveu, mas mesmo assim doem na gente. Se essa te tocou o coração, se inscreve. Tenho muitas outras que quero te contar.